pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio. PET de número 7, atividades da semana de número 4. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, aproveite e curta aí o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Questão número 1. Leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2. Afirmativa número 1. No cone circular reto, a altura é menor do que a geratriz. Aí o Alberto falou que é falso, a Betânia é verdade, Carlos verdade e Dirce falou que é verdade. Afirmativa número 2. Se a base de uma pirâmide é um hexágono, então ela tem 6 faces laterais. O Alberto falou que é falso, a Betânia que é verdade, Carlos verdade e Dirce verdade. Vamos ver quem que acertou cada uma dessas afirmativas. Nessa primeira afirmativa, pessoal, ele disse aí que em um cone circular reto, a altura é menor do que a geratriz. Eu tenho aqui um cone circular reto. Nos cones circular reto, a altura passa pelo vértice e encontra a face da base, formando com ela um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, é a altura desse cone, tá bom? A geratriz, ó, a geratriz é isso aqui, ó. Essa, vou chamar assim de aresta, é a geratriz. Observa que ali, se eu pegar só o meio, forma um triângulo retângulo, olha. Em que aqui é a geratriz e aqui é a altura. Observa que a geratriz seria nesse triângulo retângulo a hipotenusa. A hipotenusa é a maior reta de um triângulo retângulo. Então, a alternativa de número 1 é verdade. Quem acertou? A Betânia acertou e a Dirce acertou. Logo, Carlos errou e Alberto também errou. Tá bom? A geratriz vai ser maior do que a altura num cone circular reto. A segunda afirmativa falou de uma pirâmide. Ele falou o seguinte, ó. Se a base de uma pirâmide é um hexágono, então ela tem 6 faces laterais. E aqui eu tenho uma pirâmide. A base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Pessoal, toda pirâmide, a quantidade de faces laterais depende da base. Se eu tenho na base um hexágono, nas faces laterais eu vou ter 6 faces. Então, a afirmativa número 2 é verdade. Se é um hexágono na base, a pirâmide tem 6 faces laterais, hein? Então, é verdade. Quem acertou? A Betânia acertou e o Carlos acertou. Dirce e Alberto erraram. Aí tá falando quem acertou as duas. Quem acertou as duas, a alternativa correta, letra B, a Betânia. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. Sobre os poliedros, são feitas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa. Em qualquer pirâmide, o número de vértice da base é igual ao número de arestas laterais? Pessoal, é muito parecido com a questão de número 1, né? E eu vou usar, inclusive, os 2 desenhos da questão de número 1. Então, ó, essa primeira afirmativa está falando o seguinte. O número de vértice da base. O que é o vértice, pessoal? O vértice é isso aqui, ó. É o ponto de encontro de 2 lados. Então, por exemplo, aqui é uma pirâmide que tem um hexágono na base. Então, eu tenho os vértices, ó. Pronto. Aí tá falando, ó. Em qualquer pirâmide, o número de vértice da base é igual ao número de arestas laterais. Pessoal, quais são as arestas laterais? Aqui é a aresta lateral, ó. Aresta lateral, aresta lateral, aresta lateral. Observa que de cada vértice da base sai uma aresta lateral. Então, de todo vértice sai uma aresta, todo vértice da base sai uma aresta, automaticamente o número de vértices da base é igual ao número de arestas laterais. Então, a primeira afirmativa, eu vou colocar assim, ó, é verdade. Tá bom? Afirmativa de número 2. Em qualquer pirâmide, o número de arestas da base
é igual ao número de faces laterais? Aí ficou igual a questão de número 1, né? Teve essa afirmativa lá, né? Ó, a aresta da base, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faces laterais serão 6 também. Então isso é regra para qualquer pirâmide. Se tem 5 arestas na base, terá 5 faces laterais. E assim segue. Então a afirmativa 2 também é verdade. Afirmativa número 3. A altura de um cone circular reto é sempre maior que a sua geratriz? Ó, aí a gente volta lá na questão de número 1, ó. Tá aqui um cone circular reto. A geratriz e a altura, ó. A altura aqui, ó. Um cateto pode ser maior do que a hipotenusa? Nunca. Tá bom? Então a altura de um cone circular reto nunca será maior do que a geratriz. Tá bom? Então a afirmativa número 3 é falsa. Estão corretas as afirmativas? Ó, 1 e 2. Então, ó, 1 e 2 apenas. Beleza? Vamos fazer então a questão de número 3. Vamos lá. Questão de número 3. Uma artesã decidiu fazer suas próprias embalagens. Então, ela começou a criar caixas para guardar suas peças. As figuras a seguir representam duas dessas caixas. Então, aqui, ó, a primeira figura, né? Observa que é uma planificação de um sólido, né? E a segunda figura, que também é a planificação de um sólido, né? Aí diz o seguinte: ao fechar as duas caixas, os sólidos obtidos serão... Pessoal, dá uma olhada, ó. Aqui, olha, na hora que junta ali aquelas pontas, ó, vai dar o quê? Vai dar uma pirâmide. Que tipo de pirâmide? Pirâmide quadrangular. Por que ela é uma pirâmide quadrangular? Porque a base é um quadrado, ó. Então, ao fechar essas pontas, eu tenho uma pirâmide quadrangular. Aqui, olha, esse sólido aqui. Ao levantar aqui, fechar em cima e fechar embaixo, encontrando essas arestas, né? Vai ter esse sólido. Que tipo de sólido é esse? Esse sólido, pessoal, é um prisma, né? Então, eu vou ter uma pirâmide quadrangular e um prisma. A alternativa correta nessa ordem, toma muito cuidado, hein? Na ordem que aparece, ó, figura 1, figura 2, sólido 1, sólido 2. A alternativa correta é a letra E. Pirâmide quadrangular e prisma, tá bom? Letra E. Vamos fazer então a questão de número 4, vamos lá. Questão de número 4. Existe uma incrível e fascinante quantidade de relações geométricas entre formas poliédricas responsável por inúmeras estruturas da natureza. Lembrando os poliedros de Platão, vejam que interessante a correspondência entre as formas de alguns desses poliedros. O dodecaedro possui 12 faces e 20 vértices, enquanto o icosaedro possui 20 faces e 12 vértices. Além disso, ambos possuem 30 arestas, e por isso dizemos que o dodecaedro é dual ou conjugado do icosaedro, e analogamente o icosaedro é dual do dodecaedro. Com base nessas observações, podemos afirmar que, dentre os poliedros abaixo, o único que é dual ao cubo é... Então vamos lá, pessoal. Para ser dual, o número de faces de um tem que ser igual ao número de vértices do outro, e vice-versa, né? Então, ó, o dodecaedro, o número de faces dele é 12, vértice do icosaedro é 12. E ainda, o número de vértice do dodecaedro é igual ao número de faces do outro. Então, para ser dual, isso tem que acontecer. E o número de arestas tem que ser igual, né? Então, aqui as medidas, a quantidade é invertida e a aresta é igual. O nosso cubo, lembrando que o cubo também é um hexaedro, né? É chamado de hexaedro. Igual aí na letra C, tá falando hexaedro. Hexaedro já é o cubo. Tá bom? Tomar cuidado. Então, o nosso cubo, quantas faces ele tem? Dá uma olhadinha aqui, ó. O cubo, ele tem 6 faces, né? Quantos vértices ele tem? Ele tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E ele tem 12 arestas. Então, o dual dele, observa aqui, ó. Só trocou aqui, ó. Vértice vira face, ou seja, vértice vira face. Pessoal, eu já posso até parar aqui. Por que eu posso parar aqui? Porque qual sólido tem 8 faces? 8 faces é o octaedro.
Então, ó, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Porque aqui vai trocar, ó. 8 fácil, vértice 6 e a aresta vai ser igual. Então, a resposta correta é o octaedro, que é o dual do cubo, ou também chamado de hexaedro regular, tá bom? Vamos fazer a questão de número 5, vamos lá. Questão de número 5. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Então tá aqui a forma que ela utiliza. Nela identifica-se a apresentação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Então tá aqui, pessoal, a própria forma é uma figura geométrica tridimensional e esse centro da forma também é uma figura geométrica tridimensional. Que figuras são essas? Essas figuras são troncos de cone. Porque, ó, eu vou fazer aqui um cone, ó. Dá uma olhadinha. Eu tenho o cone, ó. Observa aqui, pessoal, que esse cone aqui, se eu cortar ele aqui, ó. Se eu cortar ele com plano, ok? Daqui para baixo é o que nós chamamos de tronco do cone. É o que eu tenho aqui, ó. Se eu prolongar esse meio aqui, você vai perceber que ele vira um cone. Então, essa figura aqui é um tronco de cone. A mesma coisa, a forma. Se eu prolongar a forma aqui, ó. Se eu prolongar a forma, ela vai virar um cone. Então, a forma tem o formato de tronco de cone. Então, é tronco de cone aqui e tronco de cone aqui. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. 2 troncos de cone, tá bom? Vamos fazer a questão de número 6. Vamos lá. Questão de número 6. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base até a metade da sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material, de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser o formato do adesivo? Vamos lá, pessoal. Então, o cone tem o formato aqui, olha. E vai adesivar até a metade da sua altura, ó. Então, eu vou adesivar aqui até mais ou menos aqui, a metade, ó. Qual que é o formato? Pessoal, a metade aqui, se eu cortar esse cone, ó, vou fazer o corte. Presta atenção, vou fazer um corte, ó. Vou apagar a parte de cima, ó. Só que aqui, a figura que fica aqui é o quê? É um tronco de cone, ó. É um tronco. Então, ó, fiz o corte, separei ali, ficou um cone. Ficou um tronco do cone. Então, a figura, né, o formato da figura tem que ser exatamente a letra E, olha. Que é o tronco do cone, tá bom? Vamos fazer então a questão de número 7. Vamos lá. Questão de número 7. A figura mostra uma anticlépsidra, que é um sólido geométrico obtido ao se retirar dois cones opostos pelos vértices de um cilindro equilátero, cujas bases coincidem com as bases desse cilindro. A anticlépsidra pode ser considerada também como um sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. Então, essa é a figura, pessoal, olha. A anticlépsidra. Então, pegou um cilindro e tirou desse cilindro reto dois cones aí. Então, esse meio dele aí, onde é que você vê mais claro, é onde se retirou o cone. Então, esse meio aí tá oco, né? E ela também pode ser obtida através da rotação de uma figura geométrica plana. A alternativa correta aí é a letra B. É justamente essa, ó. Se eu rotacionar esse triângulo aqui, dá uma olhada. Se eu rotacionar esse triângulo, ó, vai gerar aqui, ó. Dá uma olhada, pessoal, ó. Eu vou rotacionar aqui, ó. Se eu rotacionar ele, eu tenho o cilindro, ó. Eu tenho o cilindro, porque eu rotacionei. E eu tenho aqui, ó, esses dois cones, ó, porque aqui é o triângulo, né? Imagina o triângulo espelhado do lado de cá. O meio ficou oco, que é exatamente o que nós temos aí. Então a alternativa correta é a letra B. Vamos fazer então aí a questão de número 8. Vamos lá. Questão de número 8. Observe a tabela abaixo, em que a primeira coluna representa as denominações e respectivas classificações de alguns sólidos geométricos,
E a segunda, possíveis planificações das superfícies desses sólidos. Em seguida, associe adequadamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos lá, pessoal. A segunda coluna, a primeira figura planificada é essa, ó. O sólido dessa figura, pessoal, o sólido é um cilindro reto, olha. É um cilindro reto, ou seja, é o terceiro aí da primeira coluna, cilindro reto. A segunda planificação, dá uma olhada, pessoal. Ela é o quê? Ela é a planificação de um tronco de cone. E a primeira coluna, tronco de cone, é o item de número 5. A terceira planificação, ó, dá uma olhadinha, ó, ela vira um prisma quadrangular. Na primeira coluna é o elemento de número 2, prisma quadrangular oblíquo. A quarta planificação, ó, triângulo, triângulo, quadrado, quadrado e quadrado, ó, triângulo embaixo, triângulo em cima e as faces quadrangular ou retangulares, né? É um prisma triangular, triângulo embaixo e em cima, eu tenho aí um prisma triangular. Na primeira coluna é o primeiro, ó, é o número 1, prisma triangular regular, tá bom? E aqui a última figura, olha, triângulo, triângulo, triângulo. Essa planificação, se eu juntar, pessoal, essa aresta com essa, ó, e esse vai juntar com esse, ó, vai gerar o quê? Vai gerar uma pirâmide triangular. Classificação de número 4 na primeira coluna. Então a sequência correta aí, ó, da primeira figura até a última, ó, é 3, 5, 2, 1 e 4. A alternativa correta, letra C. Qualquer dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe e ó, tchau!